Olá, meu nome é Yolanda e eu irei falar sobre o fungo Sclerotius rufus. Esse fungo ele pertence ao filo Basidiomycota, classe Agaricomycetes, família Atelacea e o gênero Sclerotius espécie rufus. Um breve histórico do que aconteceu com esse fungo. Em 1892 foi realizado o primeiro relato de uma doença nova no tomate e que causava perdas de até 70% nos campos de tomate na Flórida. Porém, o mesmo ele só foi descrito em 1911 como Sclerotius rufus. Em 1932 foi realizado o descobrimento do teleomorfo e ele foi inserido no gênero Cortício. Em 1978 ocorreu uma mudança na classificação do teleomorfo e ele passou a ser chamado de Atelia rufus. E em 2011 ocorreu uma mudança onde um fungo, um nome, e agora o fungo ele passa a ser conhecido apenas como Sclerotius rufus. Como é possível observar aqui nesse mapa, esse fungo está amplamente distribuído em todos os continentes. Esse fungo ele é um agente causal da podridão do colo. Este é um importante fitopatógeno, habitante do solo, e é responsável por podridões de raízes e do colo, murcha e tombamento de plântulas. E apresenta uma extensa gama de hospedeiros. São cerca de 500 espécies botânicas, incluindo dicotiledôneas e monocotiledôneas. No sul dos Estados Unidos, as perdas elas podem atingir até 5% da produção anual. O ciclo de vida deste patógeno. Esse patógeno ele apresenta a fase assexual, que é comumente observada em campo, e a fase sexual, que raramente é observada no campo. Eu irei explicar a fase assexual, que é comumente observada no campo, conforme mostra esse esquema aqui. Durante o final do inverno e o início do verão, os escleróides, que são as estruturas de sobrevivência, elas vão germinar, produzindo as hifas, e essas hifas, elas podem se desenvolver no solo também, a partir de plantas infectadas. Os troncos ou galhos mais baixos das plantas e também algumas raízes são infectadas quando as hifas penetram os tecidos. Os cordões miceliais e os escleróides, eles são produzidos próximo do solo ou até mesmo abaixo do solo, em plantas infectadas. Os basidiósporos, que são as estruturas da fase sexual, eles podem ser formados nos cordões miceliais, podendo provocar sintomas como murcha foliar, morte dos ramos e até mesmo a morte da planta. Este fungo ele sobrevive como o micélio ou escleróide em plantas infectadas, restos de culturas e também no solo. Essa estrutura de sobrevivência, que é o escleróide, pode ser propagada pelo vento, solo ou por plantas infectadas para novas áreas, iniciando um novo ciclo. Esse patógeno ele é monociclo, só ocorre um ciclo dele na cultura. A fase sexual deste fungo é a fase teleomórfica, que correspondia ao Basidiomyceto, Atelia rufus, produzindo basídeos em um himene exposto, na qual ocorre a meiose. 4 basidiósporos haploides são formados, produzindo nas pontas de pequenas estruturas no basídeos chamados de esterigmas, como é possível observar nessa imagem aqui embaixo. Esse fungo ele produz, ele tem algumas estruturas e cada estrutura tem uma função. O micélio ele tem a função de colonização do substrato e também dá origem aos escleróides. O grampo de conexão apresenta a função de manutenção do estado dicariótico da célula. E os escleróides são estruturas de sobrevivência e disseminação. O ciclo das relações patógeno-hospedeiro. O processo de infecção pode ocorrer de forma primária ou secundária.
De forma primária, ocorre a partir dos esclerótios no solo, que quando expostos às condições favoráveis, irá germinar. E o secundário ocorre a partir da produção de hifas e por meio dos basidióspos quando ocorre a fase sexual, que é raramente observada em campo. A disseminação ocorre pelo vento, água de irrigação, animais ou sementes infectadas. Na infecção, as hifas elas entram em contato com os tecidos suscetíveis do hospedeiro e ocorre uma penetração direta, mas os ferimentos no hospedeiro facilita a entrada desse patógeno. E a colonização é onde as hifas podem ser intracelulares ou intercelulares, produzindo ácido oxálico e outras substâncias que destroem as paredes celulares, ocorrendo então a podridão mole de 2 a 4 dias após a infecção. As condições favoráveis para que isso ocorra. Para o crescimento das hifas, a temperatura em torno de 8 a 40 graus é ideal. O crescimento micelial ocorre entre 25 a 35 graus. Uma alta umidade de 25 a 35 favorece a germinação dos escleróides e a formação dos escleróides é favorecida por uma temperatura de 30 graus, uma ampla umidade e um pH do solo abaixo de 7. As temperaturas acima de 50 graus são letais para os escleróides. As medidas de controle desse patógeno. As doenças radiculares, elas são consideradas de difícil controle. As medidas preconizadas para o controle do Sclerotius rufus incluem práticas culturais, controle químico, controle biológico e cultivares resistentes quando disponíveis. No entanto, essas medidas elas têm apresentado um sucesso limitado, devido a algumas características marcantes do patógeno, como a extensa gama de hospedeiros, o crescimento acelerado e a habilidade de produzir grande número de escleróides que podem persistir no solo. O controle cultural pode ser feito realizando a rotação de culturas com culturas não hospedeiras, como exemplo o milho e o trigo. Pode ser realizado também o revolvimento do solo, as profundidades de 20 a 30 centímetros, o manejo da irrigação, o uso de matéria orgânica, a solarização do solo ajuda a reduzir o número de escleróides, o controle de plantas daninhas evita o aumento do inóculo, devido a ele ser um patógeno altamente prolífico, a densidade de plantio e o ajuste do pH. Sabemos que o patógeno é favorecido em pH ácido. O controle químico. Para o controle químico, é utilizados fungicidas ou fumigantes de solo. Eles têm sido bastante utilizados. Diversos princípios ativos são utilizados para o controle desse patógeno, como o tebuconazol, o tiofanato metílico e outros. No entanto, a aplicação de fungicidas pode exigir grande quantidade de produtos, o que não é prático em grande maioria das situações. E além disso, a eficácia dos fungicidas nem sempre é consistente de um ano para outro, sendo necessário repetir as aplicações. E os fumigantes, como o metame de sódio ou dazomete, são tóxicos para os escleróides e micélios no solo. Porém, os mesmos, após o tratamento de fumigação, pode restar alguns escleróides no solo e são altamente tóxicos. Lembrando que deve sempre buscar por produtos recomendados para aquela cultura. O controle biológico é amplamente realizado, e é utilizado bactérias, actinomicetos e fungos micorrízicos. Muitas vezes o controle biológico apresenta uma eficiência a nível de testes em laboratórios e casos de vegetação, e quando esses produtos são levados para campo, os resultados são um pouco divergentes. E quando é realizado um controle eficiente a nível de campo, é necessário utilizar uma quantidade muito alta desses produtos biológicos, cerca de 600 a 1.500 kg por hectare, não sendo viável para grandes áreas. Os desafios e oportunidades de manejo. Esse trabalho ele foi publicado em 2017 e ele fala sobre a viabilidade dos Sclerotius rufus em diferentes profundidades e durações no solo. Com esse trabalho foi possível observar que
quando os escleróides são submetidos a uma profundidade de 15 centímetros e por um determinado período de tempo, eles não germinam. Nenhum dos escleróides germinou quando foi submetidos a 15 centímetros de profundidade durante 8 meses. E em comparação com 55,7% de germinação na mesma profundidade após um mês de soterramento. Então, quando os escleróides eles foram soterrados por 15 centímetros de profundidade durante 8 meses, não ocorreu nenhum tipo de germinação. E esse outro trabalho aqui ele foi publicado em 2020, utilizando óleos essenciais de plantas medicinais para controlar o Sclerotius rufus. Esse trabalho ele mostrou que o Sclerotius rufus ele é altamente sensível aos óleos essenciais, sugerindo seu uso no manejo. Tendências e novidades. Esse primeiro trabalho ele foi publicado em 2021 e fala sobre a indução de resistência no pimentão contra o Sclerotius rufus. Essa indução de resistência utilizando as rizobactérias, uma do gênero Bacillus e outra do gênero Pseudomonas. Foi possível observar que a cepa da bactéria do gênero Bacillus apresentou maior efeito antagônico, de 68%, seguido de Pseudomonas com 54%. E, por fim, eles fizeram um teste associando as duas cepas com a biomassa de uma erva daninha seca que tem um efeito alelopático. E foi possível observar a indução de crescimento do pimentão. Esse outro trabalho também foi publicado em 2021 e ele mostra a eficácia do fungicida piraclostrobina contra o Sclerotius rufus. Foi realizados os testes in vitro e em campo e os resultados mostraram uma eficácia de 90% para os testes in vitro e de 80% para os testes em campo. E foi possível observar que a eficácia curativa da piraclostrobina foi significativamente menor do que a sua eficácia preventiva. Eu gostaria de agradecer pela atenção de todos.